Olá, como você está? Muito boa noite. Estamos aqui novamente para mais um bate-papo sobre as temáticas de desenvolvimento humano, psicologia positiva, felicidade, propósito, não é? E nós fazemos esse trabalho toda quinta-feira às 20 horas, estudando capítulo a capítulo de um livro. Acabamos de concluir o livro Mindset. Se você ainda não viu, corre lá. Se você perdeu alguma sequência, meu canal no YouTube, Lucimar Delaroli, vai lá na playlist, tem 3 livros já. Vamos começar o 4º livro, mas eu preciso dar um tempinho para o pessoal comprar o livro e ler. Então a gente volta aos estudos no dia 1º de outubro. O livro, depois eu conto para vocês e coloco aqui o link. É que na verdade eu não estou lembrando mesmo o nome dele. O lado obscuro das emoções, alguma coisa assim. Depois a gente põe aqui para você. Mas aí, uma amiga querida me pediu para falar um pouquinho sobre desamparo aprendido. Desamparo aprendido. Você sabe o que é? Já ouviu falar de desamparo aprendido? Você sabe o que é desamparo? Conta aqui para mim. Vai dando seu clique, vai chegando. Muito boa noite, seja bem-vindo. Eu espero que você esteja curtindo o nosso tema. Então, a gente vai, como sempre, trazendo aqui nossa colinha. Nossa colinha. Eu acabo de chegar de João Pessoa, onde estive lá fazendo o congresso, o 29º Congresso de Psicologia Positiva, 29º Congresso da ABRH, Congresso de RH, cujo tema foi o RH 4.0 e as transformações no mundo do trabalho. E conheci tanta gente bacana, recebi tanta coisa boa, que eu estou voltando energizada. E eu quero começar falando do desamparo aprendido de um episódio que aconteceu lá no Congresso. Existe um rapaz que é de uma cidade pequena lá, não sei se é pequena, perdão, numa cidade do interior lá da Paraíba, se não me engano chama-se Piripirituba, alguma coisa assim, Edinaldo. E Edinaldo contou a vida dele, ele foi gari, venceu, lutou na vida com muita dificuldade, até que conseguiu se formar. E a história dele foi muito interessante, né? E um dia ele contou em algum lugar e aquilo começou a viralizar e a Globo entrou em contato com ele foi no programa da Fátima Bernardes e aí ele ficou muito famoso, foi ficando famoso, tá conseguindo prosperar no trabalho dele. E aí o Edinaldo tinha um sonho, e ele falou isso lá na Fátima Bernardes, né? Conhecer um psicólogo, um doutor em psicologia daqui de São Paulo pela USP, doutor Fernando, que teve um trabalho muito interessante, sendo gari por 10 anos, né? Infiltrado, digamos assim, entre os garis, e que escreveu um livro que se chama A Invisibilidade do Homem, né? Humana, falando de quanto a nossa sociedade coloca como transparente pessoas que trabalham em serviços tão simples assim, trazendo um questionamento muito legal. Esse Edinaldo Gari, ele recebeu de presente de uma professora dele da faculdade o livro do Fernando. E aí lá no programa da Fátima Bernardes, ele disse que tinha o sonho de conhecer o Fernando. E ele conheceu. E aí ele foi para o Congresso da Paraíba, ele e o Fernando. Ele contou a história dele, depois o Fernando apresentou o projeto dele, o programa dele, do trabalho, da pesquisa. Agora o Fernando leva juízes, desembargadores, está com a ideia de levar médicos, cirurgiões, para viver um dia de gari, para poder também sensibilizar essas pessoas dessa realidade que muitos deles desconhecem, né? E aí tá bom, muito emocionante, muito tocante. O Edinaldo estava lá com a família dele. E lá mais para o finalzinho da apresentação, ele comentou que ele queria ser professor, inspirar outras crianças, né? E que o sonho dele então era fazer uma especialização, uma pós-graduação, para que ele pudesse continuar se desenvolvendo e virar professor. Que ele tinha esse sonho, que ele ainda estava batalhando, que ainda era difícil para ele. E eis que lá na plateia tinha presente uma pessoa de uma universidade e levantou e ofereceu para ele, deu a ele a bolsa de estudo. Gente, da pós-graduação, você consegue imaginar a comoção, o povo veio abaixo. Lu, o que isso tem a ver com desamparo aprendido? Tudo, gente. O Edinaldo, apesar de todas as circunstâncias adversas da vida dele, nunca desistiu. Ele dava o primeiro passo, né? O primeiro passo foi, contou a história dele,
por N circunstâncias, a história dele foi parar na Fátima Bernardes, e aí ele diz que tem o sonho de conhecer o Fernando, conhece o Fernando. Depois ele vai no congresso e fala que ele tem o sonho de receber a bolsa dele de pós-graduação, recebe a bolsa de pós-graduação. Bem, ele é um sortudo? Pode ser que ele seja um sortudo, mas ele deu o primeiro passo. Então, quando nós falamos de desamparo aprendido, nós temos que dizer o seguinte: se você não der um passo, se você desistir de todas as circunstâncias da sua vida, a probabilidade de que aquela circunstância se reverta é cada vez menor. Porque o fracasso, o erro, o sofrimento, a adversidade, ela faz parte da nossa trajetória. Dificilmente você vai encontrar alguém que foi bem-sucedido, né, que teve uma vida de sucesso, seja em que aspecto for, que não teve fracasso. Ninguém acerta de primeira, gente. A gente viu isso no Mindset. Isso é uma crença limitante de que tem gente que nasce com bumbum para a lua, tem gente que é um sortudo, que o talento é nato e o cara foi lá e brilhou. Veja todas as histórias, Beatles, Ayrton Senna, quem você quiser contar aí que foi uma pessoa ilustre que se destacou na sua área, teve sofrência, teve resignação, teve que lutar, bateu a cara na porta 200 vezes. Então o fracasso faz parte do caminho. Não existe ninguém que supera uma adversidade que não teve um fracasso, até porque tem que ter adversidade para poder superar a adversidade. Mas então essa história me inspirou muito. Uma outra história de uma pessoa que me contou um pouco da vida dela, assim, que me emocionou profundamente, ela disse assim: uma menina muito pobre, negra, do interior, que para estudar andava 1h30 a pé para chegar na escola, muitas vezes ia para a escola com fome, porque não tinha dinheiro. Um dia o caderno dela acabou e o pai dela falou: olha, filha, ou eu compro comida ou eu compro o seu caderno, não tenho dinheiro para o seu caderno. E ela começou a ir à aula sem caderno. E a professora disse para ela assim: olha, fulana, vamos chamá-la de Dalva. Olha, Dalva, você só volta. Ela não me deu autorização ainda para falar quem é, né? Então, por conta disso, vou respeitar essa história linda e tocante que a Dalva me contou. A professora disse: Dalva, você só volte na escola quando você tiver caderno, Dalva. Sem caderno você não pode estudar. E a Dalva continuou indo na escola mesmo sem ter caderno. Até que um dia a professora, por algum motivo, não foi mais trabalhar, afastou-se, adoentou-se, eu não sei as circunstâncias. Ela chegou para a aula e tinha uma professora nova. E aí, quando a professora nova recebeu a turma, falou: professora, essa menina não estuda não, ela não tem caderno, ela é burra, enfim, aqueles bullying normais. E essa professora falou: por que é que você não tem caderno? Não tem caderno porque meu pai não tem dinheiro para comprar. E essa professora deu um caderno para ela e começou a ensinar a matéria que ela não estava conseguindo pegar. Então, veja, a Dalva não desistiu de ir à aula. Ó, os cachorros estão participando. A Dalva não desistiu de aula, ela continuou indo à aula. E aí ela ganhou um caderno. E aí foi até que esse caderno estava acabando, ela não tinha mais aquela professora. E agora, como é que eu vou fazer para ter caderno? E a Dalva, com aquela questão, 8 anos de idade, né? Ela vem voltando para casa e vê um catador de lixo. E ela pergunta, muito curiosa, força de caráter número 1, curiosidade. Ela pergunta: moço, o que o senhor está fazendo? Estou catando lixo. Mas por que o senhor cata lixo? Ah, porque aqui tem coisas boas que eu vendo e ganho dinheiro. No lixo tem coisa que o senhor pode vender para ganhar dinheiro? Sim, tenho. Ela prestou atenção e correu para casa e falou: mãe, é Nordeste, né? Maninha, eu já sei como vou fazer para comprar meus cadernos. Eu vou no lixo, eu vou procurar o lixo e vou vender. E a mãe dela disse: de jeito nenhum, você não vai catar lixo. Mãe, mas é o jeito que a gente tem de conseguir que eu tenha meus cadernos. A mãe falou: então, se é para você catar lixo, eu vou com você. E a mãe ia com ela e catava as coisas no lixo e vendia, ela comprava caderno. E ela me disse que estudou assim dos 8 aos 13 anos de idade, comprando caderno, virando lixo. O primeiro passo, gente, prestar atenção no catador de lixo. O segundo passo, catar o lixo. Então, sempre precisa que você dê o primeiro passo. E o universo conflui. Você imagina que o Edinaldo, quando foi fazer a palestra no congresso, imaginou que ele ia ganhar a bolsa? Ele nem sabia que ele ia falar que ele tinha interesse na pós-graduação, mas porque ele falou, ele pôde ganhar. Você imagina que
que a Dalva, voltando da escola, iria encontrar um catador de lixo e aquilo chamaria atenção para ela poder também conseguir os cadernos dela? Não, foi porque ela prestou atenção e conseguiu o caderno dela. Então, do que nós estamos falando? Da não desistência, de você não imaginar que a sua vida, seja lá que circunstâncias forem, não tem jeito. Né? Imaginar que você está só, imaginar que não há opção, imaginar que nada do que você possa fazer resultará em reversão daquela situação. É verdade que até as pesquisas na psicologia positiva mostram que existem 10% de circunstâncias da nossa vida que são incontroláveis, né? É o acaso, como que eu vou saber se um voo atrasou, se eu levei um tombo, circunstâncias da vida. Nem vou entrar na parte de energia, de lei de atração. Vamos falar assim, existem coisas que não se pode controlar. Eu posso me apaixonar por alguém e essa pessoa não me querer. Eu posso querer um emprego e não ser aprovado. Eu posso querer passar na faculdade e não passar. Eu posso querer comprar alguma coisa e não ter o dinheiro. Eu posso ser maltratada por alguém que eu valorizo. Eu posso estar numa relação que não é bacana. Eu posso estar dando de mim algo para alguém que não está retribuindo. Eu não tenho controle sobre as circunstâncias da vida, né? Nietzsche já fala sobre isso. Não é o que me acontece, é o que eu faço o que eu faço com o que me acontece, mas nós não podemos desistir, nós não podemos nos entregar. E isso não significa ser rebelde, nem ficar dando murro em ponta de faca. Significa que você encontra outras alternativas, você procura, você não desiste de procurar, você não perde o otimismo, a esperança, a fé de que uma reversão no processo pode acontecer e uma saída aparecer. Então a diferença dos pessimistas para os otimistas é que o pessimista fala não tem jeito e o otimista fala eu ainda não sei qual é o jeito, mas tem jeito. E a psicologia, ela estudou profundamente essa temática. O cara nos anos 60 que cuidou dessa temática foi o Martin Seligman, que veio a se tornar o chamado pai da psicologia positiva. Lá pelos anos, chegou, Fê, que legal, seja bem-vinda. Lá pelos anos 60, 65 mais ou menos, Seligman fazia pesquisas sobre pessimismo, sobre otimismo, sobre depressão. Seligman estudava depressão. E ele começou a observar um estudo, vou falar especificamente de houve uma série de sequências de estudo até que ele chegou aí. Estudo com cães. O Seligman fez estudo com cães, ele dividiu esses cães em 3 grupos. Como toda pesquisa científica, o terceiro grupo é um grupo de controle, só existe lá para a gente ver o que acontece com quem não é feito nada. Então eu vou deixar ele de lado, um grupo de controle. Vamos falar de 2 grupos de cães. Ele pegou cães, cachorro, e colocou um grupo dentro de uma caixa devidamente preparada, tipo uma jaulinha, mas nada, gente, nada que fazia o animal sofrer não, tá? Tudo o ambiente adequadozinho e o outro grupo. Numa caixa, os cães recebiam, quando pisavam no chão, na patinha traseira, pequenos eletrochoques, nada para doer, mas incomodar. E tinha uma alavanca na caixa, que conforme o cão ia procurando uma alternativa para sair daquele estímulo aversivo, ele sobe, ele desce, ele fareja, ele cava, ele vai, os cães têm os seus instintos, ele encontrava a alavanca. Quando ele batia nessa alavanca, o choque parava. Então isso foi repetidamente acontecendo até que os cães aprenderam que ao tocar na alavanca, o choque para. Na outra jaulinha, na outra grade de cães, não existia alavanca. Então não era nada que o cão pudesse fazer. O choquinho acontecia e ele tentava, mas acontecia intermitentemente, aleatoriamente, e o cão vai aprendendo que ele não tem nada que ele possa fazer. Ele simplesmente deita e espera o choque passar. E ao observar esse fenômeno, Martin Seligman denominou desamparo aprendido. Então, o desamparo aprendido é uma resposta que o organismo dá, que o animal, no caso, deu, para situações muito aversivas. Sofrimento muito intenso, desgosto muito profundo. Depois que eu tento, eu já fiz várias tentativas, eu já fiz de um tudo, nada muda, eu me resigno. Muito bem. O Seligman pega esses animais e coloca em outra casinha, onde
O eletrochoque, o choquezinho acontece da mesma forma, muda o ambiente. E aí o que acontece? Ele põe os cães onde aqueles que recebiam o choque e tocavam a alavanca, tinha num lado da jaulinha, dava choque, no outro lado não dava choque. O cão que aprendeu a tocar na alavanca, também rapidamente, ao procurar uma alternativa, descobriu que pulando para o outro lado, um pedacinho bem pequenininho, é só passar para o outro lado, parava o choque. Então os cães rapidamente não tinham mais alavanca, mas eles entenderam que há o que eu possa fazer, há um mecanismo que eu vou descobrir para parar com esse choque. E ele descobriu que era passar para o outro lado da casinha. Os cães que não tinham alavanca, que recebiam repetidamente o choque, ao ser colocado na mesma jaulinha, na mesma casinha, que tinha um lado com choque e outro lado sem choque, simplesmente deitaram e ficaram tomando choque. Eles não tiveram o impulso, a energia de procurar uma alternativa. Por quê? Porque na casinha anterior ele tentou muito e nada alterou, nada aconteceu. Então ele se acostumou que aquela era a condição dele. Tudo bem por aí, dona Fernanda? Hoje eu tô meio só, né? Quem foi? Me fugiu o nome totalmente. Carla que pediu pra gente fazer o estudo do desamparo aprendido, não veio. Vai ver que ela tá presa por algum lugar aí. Então, o desamparo aprendido foi o Martin Seligman, nos anos 70, que começou, final dos anos 60, começou a estudar comportamento passivo de cães, tá? Então, o que ele faz? Uma inferência para humanos, que o desamparo é um fenômeno psicológico, uma resposta, onde a pessoa cria uma crença, ela internaliza, ela acredita profundamente que não há qualquer ação que ela possa fazer que interrompa e acabe com o sofrimento que ela está. Ela aprendeu o desamparo, ela aprendeu a se conformar com o sofrimento. Tá? Ela não tem controle, ela desistiu. Então você imagina crianças na infância que são atribuídos rótulos, que sofrem maltratos, né? Onde os pais falam: você é burro, você nasceu pobre, você é negro, você é portador de deficiência, qualquer minoria, né? Ainda não havia estudado sobre esse assunto, desamparo aprendido. Você reforça uma crença interior da pessoa de que ela é vítima. Você vê muito isso em pessoas em situações muito adversas que você fala: mas vem cá, o que você está fazendo? Você já foi lá se inscrever? Você já foi lá pedir? Você já foi lá falar? Ela não acredita mais que é capaz de fazer alguma coisa. Então, pessoas que às vezes você conhece aqui em São Paulo, que não sabe ler, não sabe escrever. Você fala: olha, você sabia que as escolas públicas têm um programa chamado EJA, Educação de Jovens Adultos, que você pode se inscrever, que é gratuito, que tem vaga sobrando? Na minha idade, essa altura da vida, a pessoa acostumou-se com aquela situação de sofrimento. Ela não acredita mais na possibilidade dela, mas isso, gente, não é da vontade dela, é que ela internalizou. Então isso na escola é o bullying, alunos que desistem de aprender, já de pequeno: eu sou burro, eu não tenho cabeça para matemática, e às vezes os próprios professores, nas suas boa vontade, mas ignorância, reforça crenças limitantes de que você tem que se entregar à vontade de Deus, à força divina, à religião. Eu tenho fé, eu pratico religião, mas a religião, sobretudo as cristãs, elas entenderam errado a coisa da humildade, entenderam errado a coisa de que vontade de Deus. Então a pessoa passa fome e fala: Deus vai prover, mas está deitado, sentado, não está indo procurar nada. Então, nos dois exemplos que eu dei, do Edinaldo e da Dalva, os dois deram o primeiro passo, tá? Então, você desiste às vezes de estudar. Você queria ter feito uma faculdade, mas aí casou, teve filho, não teve recurso, hoje já está velho para isso. Você desiste de estudar, você desiste de viajar, você tinha um sonho de conhecer a Europa. Nunca vou ter dinheiro para isso, você desiste. Você desiste de relacionamento. Procurei muito um cara bacana, uma mulher legal, não encontrei ninguém, só tomei na cabeça. Desiste. Desiste de se cuidar, às vezes está fora de forma, tá se sentindo feio, se entrega. Eu mesmo, quando passei pelo meu divórcio, que você estava lá na sofrência, no luto, fiquei
mulambenta, não raspava o sovaco, não cortava o cabelo. Então você aprende a se entregar a um desamparo. E há estudos científicos muito sérios em várias universidades que correlaciona a depressão com crenças limitantes de desamparo aprendido, né? Você desiste de relacionamento, desiste da vida social, você desiste, gente, até nós como brasileiros temos uma crença absurda no desamparo aprendido. A gente vem há anos tentando mudar a corrupção, mudar a desigualdade, mas aí o que acontece? Entra governo, sai governo, a gente acredita em um, é corrupto, acredita em outro, é psicótico, é psicopata, a gente elege, e o que a gente faz? A gente deixa pra lá, fala, olha, é assim mesmo, o Brasil tá entregue a Deus, a gente não se manifesta mais, não quer mais se envolver com a política, não quer mais discutir esse assunto, não participa das comunidades, não tem nossa vida ativa, né? A violência, a gente se acostumou com um grau de violência urbana que parece que não tem limite. Nós, como povo, temos uma crença muito limitante de desamparo aprendido. A Fê está falando assim, Lu, e no processo de disruptura desse modelo, o que pode mobilizar a própria pessoa para mudar? Ou como o entorno pode contribuir? Então, Fê, assim, ó, o entorno, ele pode contribuir muito, como pode contribuir para qualquer um. A questão é se a pessoa acredita que ela pode dar um passo, porque às vezes a coisa está ali, ó, nesse exemplo que eu dei. Se a Dalva não tivesse observado aquele homem catando lixo, ela não teria encontrado a solução dos caderninhos dela. Se o Edinaldo não tivesse dito que ele tem um sonho de ter uma bolsa de pós-graduação, ele não teria ganho. Uma bolsa não, um curso de pós-graduação, ele não teria ganho. Então as circunstâncias da vida estão aí para todo mundo. A gente fala do paradigma da prosperidade. O universo, ele tem oportunidade para todo mundo. Não existe eleitos e excluídos. Não existe. Existem circunstâncias de vida, mas as oportunidades estão. Só que assim como na casinha dos cachorros, mal comparando, tem um que vai lá e pula para o outro lado e para de ter choque. E o outro, ele fica naquele lado. Então, não adianta, né? Muitas vezes a gente fica agoniado quando tem alguém perto de nós com esse desamparo aprendido, que a gente fala, menina, vai lá, faz a sua parte, pede, corre atrás, vai, faz. Mas a pessoa fala, não, não, não. Então, é só quando ela internalizar que depende dela dar o primeiro passo, é difícil a ajuda. A gente vê isso em vícios, em drogadicção, em depressão, né? Quantas pessoas ainda hoje, gente, sofrem de depressão sem procurar ajuda? Quantas pessoas se recusam a ir a um psiquiatra? Quantas pessoas dizem que não pode pagar uma psicoterapia, sendo que tem serviço gratuito? Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Então não sei se te respondi, mas o que eu queria te falar é que assim, ó, todo mundo que prosperou, você pode estudar a biografia de qualquer pessoa bem-sucedida, ela teve fracasso. O fracasso, o sofrimento, a desilusão, a tristeza, a mágoa, a melancolia, elas fazem parte. Oi, Bárbara! Que bom que você veio. Elas fazem parte da vida de todo ser humano nesse planetinha. Desceu aqui na nave mãe para cá, você vai ter expectativa frustrada. Você não vai andar em linha reta. A sua vida nunca vai ser a chuva de bênçãos, né? Em linha reta. Você vai perder alguém, você vai perder alguma oportunidade, você vai não conseguir, você vai errar, você vai bater a cabeça, você vai fazer besteira. Todo mundo faz parte do processo evolutivo do ser humano. Mas por que que para uns aquilo derruba, acaba com a pessoa, e para outros eles continuam lutando? E tem gente que me ouve que vai falar, não, porque eu passei o pão que o diabo amassou e nunca desisti. Ótimo! Você tem uma psique talvez mais fortalecida, uma força de vontade mais estruturada, mas há outras pessoas que elas são mais fragilizadas. Só que o que nossa mensagem aqui é, você pode muito mais do que você imagina. Não desista, dê o primeiro passo. Não acredite que você foi colocado pela vida numa circunstância insolúvel. Tudo é passageiro, tudo é transitório, né? Lulu Santos já dizia, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Então, a dor passa, a tristeza passa, a desilusão passa. E isso, gente, é diferente, o desamparo aprendido é diferente da resiliência.
é diferente da resignação. Porque quando eu também estou atravessando o lado escuro da noite, me encontrei, perdi uma pessoa, tive um luto e eu ressignifico, me resigno, falo, ok, então não era para mim, vou buscar outra fonte de alternativa. Isso não é desamparo aprendido. O desamparo aprendido é quando você desiste. Quando você ressignifica, vai buscar de outra forma, vai buscar de outro caminho, não dava para cá, vai para lá, né? Você corre atrás e isso não é desamparo aprendido. Isso é resignação, resiliência e atalho. O desamparo aprendido é aquele comportamento onde você entrega na mão de outra pessoa a possibilidade de resolver o que é seu. Então você fica esperando de Deus, do universo, do outro, do pai, da mãe, do esposo, do filho, do cunhado, de sei lá quem, que algo aconteça para mudar a sua vida. Então arrasta situações numa crença absurda de que nada que você não pode fazer nada. Você pode. Dê o primeiro passo. Por menor que seja, não se exima, não se exclua, não acha que você vai fazer falta. Então, na vida política, na vida do seu condomínio, na vida da sua vizinhança, na vida da sua organização, não pensa que você foi condenado a viver um trabalho medíocre para botar o pão na mesa dos seus filhos. Você não foi. Mesmo estava aí a história que eu comecei contando do Edinaldo. Mesmo sendo gari, o Edinaldo conseguiu estudar. Ele teve sorte? Ele não teve sorte, ele batalhou, né? Aí a sorte chegou. Você já notou que a sorte sempre chega para quem tem atitude, né? Então, gente, para a sorte chegar, e chega em mim sorte, você tem que se esforçar. Estamos falando sobre dedicação, sobre não desistir, sobre perseverar, sobre parar de olhar as coisas para sempre. As coisas são momentâneas. Então você que está passando uma doença, um luto, um desemprego, uma desilusão amorosa, uma violência, uma opressão, não é para sempre. Existe alternativa, existe possibilidade e o universo vai conspirar para você através dos anjos bons que estão por aí. Quem são os anjos bons? Todas essas pessoas como o senhor que estava catando lixo para Dalva e como a pessoa da universidade que estava assistindo a palestra do Edinaldo e foi lá e deu uma bolsa de estudos para ele. Eu já contei para vocês a história quando eu estava com fome e consegui um Big Mac. Acho que já contei. Legal, Bernadette, seja bem-vinda. Há muitos anos atrás, eu estava voltando para minha casa, ainda lá no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, tinha um McDonald's, eu estava esfomeada. Sabe quando você já está com tremor assim, de fome, num carrinho velho, sem um dinheiro, com uma fome danada, né? Eu falei, gente, ainda tem que atravessar a ponte Rio-Niterói, chegar em Niterói para ter o que comer. Eu vou dar uma paradinha aqui nesse McDonald's, aqui na avenida, para eu pegar um ventinho no ar refrigerado, 40 graus de calor, carro sem ar. Quando é que você estava naquela fase assim da pobreza? Não era igual Edinaldo, nem igual a Dalva, mas era uma sofrência danada. Eu olhei no painel do carro assim, tinha umas moedinhas, talvez desse para comprar uma água ou um refrigerante, né? Muitos anos atrás isso. Aí eu parei o carro no McDonald's, desci, entrei, fiquei me refrescando um pouquinho no ar refrigerado e tinha uma placa enorme na frente do caixa dizendo assim, se quando você chegar no caixa a luz acender e você cantar a música do Big Mac, você ganha um Big Mac. E eu cá pensei, esses americanos são os filhos da mãe mesmo. Você acha que eu vou ficar igual um macaco de auditório aqui na frente para quando tocar a luzinha? A chance de tocar a luzinha é 1 em 1 milhão. E se tocar a luzinha, eu vou ficar aqui pagando o mico de cantar a musiquinha slogan de McDonald's. Eu com meu pensamento limitante, né? Mas que não era desamparo aprendido, era só um pensamento limitante. Fui para a fila para comprar lá o meu refrigerantezinho, que eu estava morrendo de sede, era o que dava para fazer, a fome não ia dar não. Pois quando eu pisei no caixa, a luz acendeu e da minha boca pulou, voou assim o slogan inteirinho que eu não sabia que eu sabia. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. Lembra disso? Anos 90, eu acho. E eu, meu Deus, eu ganhei um Big Mac do tamanho do mundo. Pensa na pessoa com a fome que eu tava, né? Então, veja, gente, precisa dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Se você não pode fazer nada, ore. Se você não pode fazer nada, conta pro coleguinha do seu sonho. Conta para alguém, escreve na rede social, porque o universo vai conspirar. Obrigada aí pelos montes de rebimboco, né? Então, sobre desamparo aprendido,
É isso que eu tinha que contribuir. Um estudo do Martin Seligman, dos anos 60, feito com cães, onde esses cães demonstraram uma resignação, uma passividade. Tem um ponto muito importante que eu quero reforçar, que estudos mais recentes do desamparo aprendido vêm criticando positivamente, dizendo que nosso cérebro não aprendeu o desamparo. É que nós temos um padrão de mente de passividade, que é nos entregar, a inércia, a procrastinação, a preguiça. Esse é um padrão neurológico. E que um padrão do nosso comportamento. Deixa eu pegar a colinha aqui. Então, o que nós aprendemos não foi o desamparo. O que nós aprendemos e reforçamos foi a passividade. Então, ninguém aprende o desamparo, a gente aprende a passividade, que leva ao desamparo, no sentido assim, não há nada que eu possa fazer. Então, há muito que você possa fazer, e é você quem tem que fazer. Não existe ninguém no universo que possa dar o seu primeiro passo. Mesmo as pessoas que te amam profundamente, que querem muito te ajudar, elas não podem dar o primeiro passo para você. Elas podem pôr a comida na sua boca, mas quem tem que mastigar é você. Elas podem te sentar no vaso, mas quem tem que urinar é você. Elas podem pegar na sua mão, mas quem tem que segurar o lápis é você. Então ajuda o universo a te ajudar e dá o primeiro passo. Procura ajuda. Diga o que você precisa. Fale, não tenha medo do julgamento. Tenha medo da inércia. Tenha medo da passividade. Bora fugir do desamparo aprendido? Bora ocupar nosso lugar na vida? É isso? Então, é isso que eu queria. Carlinha, fiz em homenagem a você. Quem não pôde assistir, mais tarde ou amanhã, vai estar lá no canal do YouTube. Por favor, entra lá, clica no sininho, se inscreve, dá o joinha, conta seu feedback e divulga isso aí para mais pessoas. Fugir do desamparo aprendido, que afinal de contas a gente não é cachorro não, já dizia Valdir Soriano. Eu não sou cachorro não, eu vou atrás do meu osso. Beijo, até a próxima.